Oi pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Já estamos no segundo turno das eleições com Dilma e Aécio para presidente, mas muita gente ficou preocupado. Será que o resultado da urna é realmente o que a gente votou? A indicação dessa semana não só fala sobre isso, como também tem uma história muito parecida, só que em outro país e, claro, bem mais pesada. A indicação dessa semana é em quadrinho. Sim, eu não sou uma pessoa que manja muito do assunto, mas esse quadrinho é realmente muito especial. É O Paraíso de Zara, do Amir e Khalil. Essa HQ se passa depois das eleições presidenciáveis de junho de 2009 no Irã. Eram 4 candidatos e após o resultado, 2 deles anunciaram vitória. Com isso em mente, a mídia começou a achar que existia uma certa manipulação nos votos. O Ahmadinejad, que é o que foi eleito a presidente, que acabou ganhando no final das contas, disse que essa acusação era uma tentativa da mídia de mostrar que o governo do Irã não era válido e de deixá-los para baixo. Pensando nisso, o Conselho dos Guardiões, que é um conselho que mostra o que é possível e o que não é possível dentro da política iraniana, que inclusive vetou um monte de mulher a se candidatar, porque dizem que, segundo a lei, mulheres não podem ser presidentes, não podem estar em cargos de poder. Enfim, esse conselho resolveu fazer uma recontagem dos votos, mas mesmo com essa recontagem, que não pareceu lá muito boa e muito sincera, o mesmo presidente foi eleito, que foi o Ahmadinejad. E ele tem um histórico um pouco peculiar, então as pessoas começaram a ir às ruas para se manifestar, com slogans do tipo que ele não me... cadê meu voto? Ele não me representa, porque temos um ditador no poder, não foi nele que eu votei. E essa manifestação conseguiu colocar milhões de pessoas nas ruas. Ao total, foram 3 milhões de pessoas nas ruas. 3 milhões. Com medo do que poderia acontecer, o próprio Ahmadinejad colocou a tropa dele lá pra fora e falou: mata geral. Com isso, uma estudante chamada Neda foi morta. Isso foi gravado. Esse vídeo virou um viral na internet, principalmente depois que o escritor Paulo Coelho colocou o vídeo no site dele. Inclusive existe um documentário que chama For Neda, que conta um pouco da história da manifestação e também, principalmente, dessa estudante, que virou meio que uma representação do povo iraniano, que queria somente que os direitos fossem garantidos. A partir daí, virou uma coisa maluca. Os manifestantes começaram a ser mortos, presos, começaram a surgir números de pessoas que eram inclusive estupradas dentro da manifestação, no meio da manifestação. O governo, inclusive, forjou um julgamento de espetáculo em massa, onde pessoas iam na TV e contavam o quanto que elas eram ruins, o quanto elas tinham um histórico ruim, e que elas que tinham organizado aquele motim, elas que tinham organizado aquela manifestação. Acabou que no final das contas, muito tempo depois, essas pessoas que foram à TV falar provaram que elas tinham sido forçadas a fazer aquele tipo de encenação. O livro foi lançado pela antiga Barba Negra, cara da editora Leia, e conta a história de uma mãe chamada Zara, que em meio a uma manifestação no Irã, perde seu filho. Então ela e o seu outro filho, que é um blogueiro, que é graças a ele que a gente sabe da história, que ele que conta a história pra gente, eles estão à procura da pequena criança por todos os lugares, junto com pessoas de poder, junto com a população, junto com a polícia, junto com todo mundo. Mas a mídia sequer cobriu a manifestação. O Irã, inclusive, bloqueou todas as formas de mensagem que existia. Então, se uma manifestação não existiu, como pode uma criança ter desaparecido nessa época, nesse manifesto? O Paraíso de Zara é uma história ficcional, mas obviamente baseada em fatos reais. Tem até um trechinho aqui
que eles fizeram, além de um glossário com todas as palavras que talvez a gente não entendesse, né, por ser em outra língua, eles também fizeram um pós-fácil contando tudo o que aconteceu, que manifestação foi essa, mostrando que o Irã é uma das nações que mais matou gente, colocando no final, inclusive, um in memoriam com o nome de uma parte das pessoas que morreram por conta de alguma coisa do governo, que foram massacradas, enfim. E olha só quanta gente, os nomes super pequenininhos e tudo mais, eles acharam que era um jeito de homenagear as famílias. Inclusive existem nomes no meio que só tem o primeiro nome, o apelido, porque as pessoas simplesmente não sabem a realidade, não sabem se a pessoa foi morta, se desapareceu, enfim, e não sabem quem são, né, os corpos, por exemplo, é mega pesado. E aí uma das partes eles falam assim: como criadores de O Paraíso de Zara, não podemos fingir que não há ligação entre a ficção e a realidade. Tivemos milhares de colaboradores, alguns vivos, outros mortos, que também são os autores deste trabalho, pois sem eles isso não sairia e não teria origem. Voz e verdade seja dita, nem sentido e nem propósito. No fim, O Paraíso de Zara não importa, mas as histórias sim. Se tivermos sucesso, será porque a ficção pode abrir uma janela para a realidade quando esta é muito dolorosa, distante, silenciosa ou difícil de ser alcançada. O que acontece nessa janela é o palpite de cada um. É certo que as palavras e imagens têm o poder de expor verdades que podem destruir muros muito grossos. O desenho do Khalil às vezes beira o cartoon e você consegue sentir no traço dele a tristeza que ele quer passar, as coisas fortes que ele quer passar. E inclusive é uma coisa que eu sinto em cada desenho, em cada página que eu passava, eu sentia como se o grito das pessoas, a voz das pessoas estivessem realmente presas ali naquele desenho e saem dali como uma coisa gutural, sabe? Inclusive o fato de ser em preto e branco talvez ajude muito a sair essa fortaleza, a passar essa tristeza, a passar essa força que eles querem passar com o desenho. É muito bonito. E você vai acompanhando a Zara passando por diversos lugares e vai acompanhando o outro filho dela, mais velho, com um blog, que inclusive é um blog que ele é um anônimo, contando tudo o que aconteceu, contando as farsas das eleições. Enfim, é uma história muito forte e que mostra um pouco o que a população pode fazer, né? O que a gente pode fazer se por acaso nós notarmos que o poder não nos representa, se nós notarmos que tem alguma coisa errada, se nós notarmos que nossos direitos não estão sendo minimamente garantidos. Não estou dizendo para fazermos manifestações, mas essa é a indicação da semana, O Paraíso de Zara, uma história em quadrinhos maravilhosa e que vale a pena mesmo para quem não conhece, não está por dentro do que aconteceu no Irã e do que ainda está acontecendo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como disse o Gabriel no outro vídeo, vote consciente nesse segundo turno, vote em quem vocês acreditam realmente que vão defender os direitos de vocês. E é isso. Um beijo e tchau! 22 de junho de 2009, meu irmão está perdido. Mas ninguém publica a notícia. As manifestações não tiveram nenhuma cobertura, como se nunca tivessem ocorrido. Como alguém pode desaparecer em uma manifestação que não ocorreu? A mídia é como se fosse a tampa de um pesado caixão. Ela esconde uma criança enterrada. Não importa se está viva, se respira, sangra e sonha com a liberdade. Mehdi está lá no fundo desse poço. O Irã, o lar dos esquecidos. Eles querem apagar Mehdi das lembranças do tempo, confiscar o som do seu nome, a promessa de seu retorno. Não pode haver testemunhas. Agora é a minha vez de publicar. Vou testar o poder do meu blog contra a sua imprensa. Tomarei a ausência de Mehdi oficial, imprimindo seu rosto no deles.